Hoje vamos tratar de um assunto bem sério, o comportamento problemático de crianças que pode resultar em atitudes agressivas, como as pessoas costumam falar, né? Crianças mal criadas. Vamos então com a Fábia Cepeda, assunto bem difícil de lidar, Fábia, até porque sabemos que, dependendo da idade, as crianças não têm muita noção do que estão fazendo, mas é importante ter uma atenção, atuar preventivamente e também atuar quando esse tipo de agressividade ocorre. Por isso, a gente trouxe esse tema aqui no nosso quadro. É isso, Márcio. E a gente muitas vezes fala, né, sobre a criança ter aquele comportamento, aquela malcriação, mas muitas vezes a gente também tem que olhar para os pais, de que forma eles estão lidando com aquela situação e se eles já estão percebendo que aquilo está ocorrendo para tentar contornar. Aquela cena clássica que a gente vê muitas vezes, né, típica da malcriação, criança no shopping ou na loja de brinquedos fazendo birra porque quer levar tudo, os pais tentando ali contornar a situação, não conseguem. Isso aí é uma cena clássica que exemplifica bem essa briga, essa questão de não querer obedecer, de querer que seja feita a sua vontade, a vontade da criança e não saber lidar com o não. A gente vai falar melhor sobre esse assunto com o nosso especialista de hoje do quadro Pequeninos, que é a doutora Rosana Lemos Faraon, que está aqui ao meu lado, ela que é psicóloga especialista em comportamento. Doutora Rosana, bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, dessa vez no quadro Pequeninos, falando sobre malcriação. E eu queria, doutora, é importante a gente falar, né? A criança também tem personalidade, tem as suas próprias vontades, à medida em que vai crescendo, vai criando também a sua personalidade, mas existe um momento em que, sim, ela pode explodir ali, pode externalizar um sentimento de raiva, mas a partir de quando isso é normal e isso deixa de ser normal? Perfeito. Bom dia, Márcio, bom dia, Fábia, bom dia a todos que nos acompanham. Existem muitas causas, né, que levam uma criança a se comportar dessa forma. Então, esse comportamento de birra, essa malcriação, como se dizem, é apenas a ponta do iceberg, apenas um sintoma. Então, o que nós temos que analisar, na verdade, é o que está por trás de todo esse comportamento, né? Então, o que a gente pode verificar? Muitas vezes são pais extremamente permissivos, pais que não sabem delimitar regras e limites, têm dificuldade de dizer não para essa criança. E aí dentro de casa não consegue estabelecer esses limites e é óbvio que essa criança vai manifestar isso em lugares públicos, levando os pais muitas vezes a sentirem vergonha do comportamento dos seus filhos e até mesmo a evitar sair com seus filhos para lugares públicos por causa das situações vergonhosas que passam, né? Então essa birra, ela pode ser uma manifestação desse sintoma, dessa permissividade, mas também ela pode estar manifestando que algo não está bem dentro de casa, Fábia. Por exemplo, relações familiares disfuncionais, pais ausentes, a própria negligência em termos de estabelecer vínculo entre dos pais, né, mãe e pai com os filhos, um vínculo de segurança, um vínculo de confiança, de acolhimento, né? Então, pode revelar também essa ausência de afeto, a ausência de atenção, ou pode mostrar também que é uma família disfuncional, que resolve tudo no grito, resolve tudo de uma forma mais violenta, né? Então, o comportamento birrento da criança sempre vai mostrar algo, né? É apenas um sintoma de todas as relações familiares que nós não conseguimos enxergar a priori, mas se você for avaliar mais profundamente, você vai verificar que existe um motivo para esse comportamento. Eu acho, né, doutora Rosana, que quanto mais cedo os pais perceberem isso e tentarem reverter a situação, mais fácil de lidar e contornar isso na criança, né? Uma criança mais velha, que é malcriada, difícil fazer ela mudar aquela personalidade já que está se formando. Com certeza, Fábia, quanto mais cedo a família estabelecer as regras e os limites para as crianças, melhor, porque a criança vai se acostumando com uma rotina, né? Que a criança, para que ela possa ter uma estabilidade emocional, uma boa saúde mental, ela precisa de rotinas estabelecidas, regras estabelecidas, previsibilidade, saber o que se espera dela naquele dia, por exemplo, qual é o horário do banho, qual é o horário da escola, qual é o horário da refeição, qual é o horário da brincadeira, qual é o horário da tela,
qual horário de dormir, qual horário de ler, qual horário de estudar. Então, essa rotina, ela precisa estar muito bem estabelecida. A criança precisa saber com exatidão o que se espera dela naquele dia. Isso promove estabilidade, tranquilidade, saúde mental também para a criança, né? E os pais precisam entender que todo o comportamento de uma criança precisa ter consequências. A educação das crianças precisa ser com base nas consequências. Então, por exemplo, se ela apresenta um comportamento birrento e a mãe, por exemplo, ou o pai, diante disso, seja por vergonha ou seja porque quer evitar esse momento desgastante, oferece aquilo que a criança está solicitando no momento da birra. Vai cedendo, né? Vai cedendo a isso. Qual a probabilidade desse comportamento se manter? 100%. Por quê? Qual foi a consequência? Ela conseguiu exatamente aquilo que queria. Então, ela usa a birra como uma arma contra os pais. Então, eu quero receber algo dos meus pais, eu vou lá, grito, me jogo no chão e meus pais acabam cedendo porque já estão cansados do trabalho, estão com vergonha, né, de que isso aconteça em público. E aí a criança vai cada vez ganhando espaço, né, e esse comportamento tende a aumentar, porque as consequências, Fábio, elas explicam e controlam os comportamentos. O indicado, então, doutora, é essa máxima, nunca ceder ou cada caso é um caso? O que você pode indicar? Eu posso dizer que é muito importante o não ser firme até o fim. No momento que uma mãe, por exemplo, decide que ela vai dizer não, esse não precisa se manter até o fim. Ela deve pensar antes de dizer não, porque às vezes os pais falam, sem pensar, já vão logo, não pode. Aí depois ele vai pensar melhor, não, tudo bem, vai. Então isso é uma falta de consistência. A criança acaba ficando uma criança insistente, acaba ficando uma criança birrenta, porque ela acredita que se ela insistir, se ela incomodar os pais, perturbar a tranquilidade dos pais, os pais vão acabar cedendo. Então é muito importante que antes de dizer um sim, um não, pense. Fale com segurança, com firmeza, porque você, uma mãe, um pai, para ser firme, não precisa gritar com uma criança. Ele só precisa dialogar, conversar e explicar e ser firme naquilo que ele se propõe, né? Um não, ele não pode se transformar num sim. Né? Um sim não pode depois se transformar num não. Então, deve haver consistência. A criança se sente segura e automaticamente ela vai ficar mais tranquila, ela vai ser mais saudável, vai ser uma criança muito mais fácil de lidar. Perfeito. Doutora Rosana, a gente vai para o estúdio rapidinho, que o Márcio tem uma pergunta para você. Márcio. Doutora Rosana, a senhora mencionou a respeito dessa consistência, né? O que a gente observa às vezes em relação aos pais, de repente é um pouco mais flexível, o outro é um pouco mais rígido. Às vezes o pai ou a mãe tem uma diferença aí sobre as posturas. E aí eu lhe pergunto, quando um é um pouco mais rígido quanto a alguma situação específica, o outro é mais maleável, e aí naquele momento eles não se entendem. Um diz uma coisa, outro diz outra na frente do filho. Qual o prejuízo para a criança quando você tem, digamos assim, ordens diferentes para um caso específico? Olha, é muito interessante essa pergunta. Isso acontece frequentemente. A gente sempre observa que um dos pais é mais permissivo e o outro é mais firme, né? Isso é muito comum. Mas é muito importante que esses pais possam dialogar e fazer acordos entre eles sobre o comportamento da criança, as regras, os limites, porque isso provoca instabilidade na criança, ansiedade. Como é que a minha mãe diz sim, aí eu corro, vou para o meu pai, ele diz não. Ou ao contrário, né? O meu pai diz não, eu corro, a minha mãe vai lá e diz sim para mim. Né? E o que é mais frequente, a minha mãe diz não, meu pai diz sim. Enfim, então isso vai criar uma ansiedade na criança, ela não vai se sentir segura naquele ambiente porque ela vai ficar confusa, porque são duas figuras de referência, duas figuras que ela sabe que ela precisa atender, mas com comandos diferentes, né? Então isso vai gerar insegurança, vai gerar inconsistência e aí a criança pode vir a manifestar comportamentos de birra como um sintoma, sabe? A ponta do iceberg que eu expliquei no início. Ah, por que a minha criança se comporta assim? Pode ser por inconsistência dos pais, né? Então, mesmo que os pais sejam separados, precisa haver um diálogo saudável sobre essas questões das regras, sobre as questões dos limites, para que a sua criança possa ser educada de forma saudável, preservando a sua saúde mental. E desde quando você deve se preocupar com a saúde mental do seu filho? Desde a gravidez.
Exatamente. Doutora Rosana, muito obrigada pela sua contribuição, pela ajuda que com certeza deu a muitos pais que devem ter se identificado, né? Ou lembrado de alguma outra criança aí bem mal criada. Obrigada pela sua presença e participação. Márcio, volto com você aí no estúdio. Pois é, assunto importante, né? Porque a gente sabe que as crianças, dependendo da idade, têm dificuldade para lidar com certas emoções. E às vezes o choro é uma reação até natural, e quando a gente vê uma criança fazendo birra, às vezes tem que olhar, como você falou, para os pais, né? Não para a criança. É importante sempre analisar que o norte são os pais. Então, nesse caso, fica sempre a orientação para os pais, diálogo, comissão entrevistada, conversa, tranquilidade para lidar com essa situação. Obrigado, Fábio, e também a doutora Rosana, que participou hoje com a gente aqui no Pequeninos.